Alô, amigos do Sport TV, alô, amigos Premier, falamos do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar daqui a pouco todas as emoções de Botafogo e Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo. O Botafogo quer se aproximar da liderança contra o Lanterna Corinthians. O Botafogo ainda luta para chegar às semifinais do Rio-São Paulo. O time venceu o Corinthians na estreia do torneio, perdeu o clássico para o Vasco em Brasília e empatou com o Palmeiras no Maracanã. O zagueiro Gonçalves está com a seleção na Copa Ouro e não joga. A dupla Túlio e Bebeto está se acertando aos poucos. O artilheiro Túlio ainda não fez gol, mas está até ajudando na marcação da equipe. Bebeto fez o primeiro com a nova camisa no empate contra o Palmeiras. O Corinthians precisa vencer os 3 jogos que faltam para tentar a classificação às semifinais. A equipe perdeu os 3 que disputou até agora. Foram 2 derrotas para os cariocas Botafogo e Vasco em São Paulo e uma para o rival Palmeiras em Presidente Prudente. Marcelinho Carioca, Gamarra e Vampeta são os reforços recentes e dos 3 apenas Marcelinho estreou contra o Vasco. Falamos mais uma vez ao vivo aqui do Maracanã, os 2 times ainda não entraram no gramado. Vamos ao campo com as primeiras informações, o Botafogo vai entrando agora em campo. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Boa noite, Rui. Boa noite, Luiz. Boa noite aos amigos assinantes do Sport TV e do Premier. O Botafogo, que é dirigido pelo técnico Gilson Nunes, não tem Gonçalves, que está na seleção brasileira. Marcelo Augusto joga no lugar dele. Pingo entra no meio-campo, renovou há uma semana. Alemão fica no banco de reservas. E Tico Mineiro, por deficiência técnica, perdeu a vaga para Zé Carlos, que é o camisa 9 no Botafogo. Já o Corinthians, já eliminado do torneio Rio-São Paulo, 3 jogos, 3 derrotas. O técnico Vanderlei Luxemburgo não conta com o goleiro Ronaldo, que está machucado. O Maurício joga no lugar dele. O lateral direito Silvinho está com a seleção brasileira em Miami. Fábio Augusto está jogando. Estas aí, os problemas do Corinthians para este jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, por questão tática, para testar, Cris vai jogar na zaga no lugar de Alexandre Lopes. Foi a primeira participação de Rui Guilherme. Raul Plasma, no retrospecto desse torneio Rio-São Paulo, o Corinthians vem de 3 derrotas. Esse retrospecto faz do Botafogo o favorito? Boa noite, Raul. Sem dúvida alguma, muito boa noite, Luiz. Um grande abraço, amigos. É claro que teoricamente sim. Agora não é bem assim quando o juiz apita e o jogo começa. O Corinthians é uma grande equipe, não vem jogando bem, não é necessário dizer, os resultados não acontecem. 3 derrotas para um time que tem uma torcida fantástica, como tem o Corinthians, é para derrubar técnico. Mas de qualquer forma, hoje no Maracanã, com um pequeno público, é bem verdade, o Corinthians tem a oportunidade de mostrar que tem um bom time, que já conseguiu um bom conjunto, porque já treina há algum tempo. Agora o Botafogo é um time regular, vem de uma vitória, um empate e uma derrota. E tem tudo para justificar aí que pretende a sua classificação para a próxima fase. Portanto, a expectativa é boa de um bom jogo de futebol. De um lado o Botafogo tentando dizer a que veio e do outro lado o Corinthians tentando a reabilitação diante dos seus torcedores, justificando as suas contratações. O outro jogo já começou, Palmeiras e Vasco já estão jogando. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Ok, Luiz Carlos, vamos ouvir aqui o técnico do Botafogo, Gilson Nunes, que vai falar com os amigos assinantes do Sport TV da expectativa dele deste jogo, Gilson. É mais um compromisso dos mais difíceis, ainda mais um Corinthians, um clube da tradição deste clube, perdendo os 3 primeiros jogos, hoje vai querer descontar em cima da gente aí de qualquer forma. Mas nós estamos preparados também e esperamos jogar de igual para igual, conseguir nos impor e encontrar o caminho que seja mais favorável para nós. Vamos procurar isso. Corinthians ainda não entrou no gramado. Botafogo e Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo. Entrando agora o Corinthians todo de branco. Você vê aí o Pingo, que volta hoje ao time do Botafogo. Corinthians já em campo. Vamos às escalações com Rui Guilherme. Bem, Luiz Carlos, o Botafogo, que é comandado por Gilson Nunes, 1 Wagner, 2 Wilson Goiano, 3 Jorge Luiz, o capitão da equipe, 4 Marcelo Augusto e 6 Jefferson. O meio-campo, 8 Pingo, 5 França, 11 de Jair e 9 Zé Carlos. O ataque, Bebeto 10 e Túlio com a número 7. O Corinthians, que é comandado por Vanderlei Luxemburgo, 1 Maurício,
2, Fábio Augusto, 3, Célio Silva, 4, Cris e meia dúzia, Rodrigo. O meio-campo, 5, Marcelinho Paulista, 8, Rincon, 7, Marcelinho Carioca, o capitão da equipe, e 11, Souza. O ataque, 10, Edilson e 9, Mirandinha. O trio de arbitragem já está definido. Oscar Roberto Godoy é árbitro FIFA. Os auxiliares Marinaldo Silvério, de São Paulo, e Daibert Pedrosa, aqui do Rio. Luiz Carlos. E o Palmeiras já fez 1-0 com Oséias. 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco da Gama. Daqui a pouco você vai ver o gol de Oséias no Sport TV e no Premier. Botafogo e Corinthians, torneio Rio-São Paulo. Lembrando que o Corinthians não conseguiu até agora nenhuma vitória. O Corinthians perdeu para o Botafogo, para o Vasco da Gama, os dois jogos. O Corinthians perdeu por 1-0, 1 para o Botafogo, 0 para o Corinthians no Morumbi, 1-0 para o Vasco da Gama. O jogo foi realizado no Pacaembu e perdeu para o Palmeiras por 4-2. Rui Guilherme. Ok, Luiz Carlos, vamos ouvir aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo do Corinthians. Vai falar da expectativa desse jogo. Corinthians que não conseguiu nenhuma vitória. Este jogo para você representa o que, Vanderlei? Olha, é um jogo importante, mas não pode representar mais do que a importância do jogo. O trabalho está sendo feito, algumas dificuldades de início do nosso trabalho, mas nós não pautamos o nosso trabalho em cima de vitória, derrota ou empate. Sim, um trabalho a médio prazo, longo prazo, sendo que no Corinthians tem que ser meio que de imediato. Mas o pessoal está trabalhando, os jogadores têm se empenhado ao máximo e é um jogo muito importante para o Corinthians. Com uma vitória, hoje o Corinthians continua em condições de poder buscar uma classificação do torneio de São Paulo. Reforços. Reforços, tá difícil, né? E existe a minha preocupação, estou muito preocupado porque a ideia inicial é nós formarmos uma grande equipe, temos um grande elenco, mas falta as contratações que foram combinadas e acertadas na minha contratação. E essas contratações só veio o Vampeta e o Gamarra e a volta do Marcelinho. Nós precisamos de mais jogadores, mas está sendo discutido. Aí a palavra do Vanderlei Luxemburgo, ele ficou muito aborrecido. A diretoria não conseguiu a contratação do Christian, a notícia vazou. E o Vanderlei acha que esse assunto vai se prolongando demais, que o Corinthians deve partir rapidamente para as contratações, porque o jogador que está no Corinthians hoje fica insatisfeito com esses boatos. Raul Plasman. Guma cria um problema muito grande. Agora, você olhando no papel a escalação do Corinthians, o Corinthians tem bons jogadores. Quer dizer, o Vanderlei é um treinador que trabalha muito bem, já mostrou a sua competência e poderia trabalhar em cima desses jogadores. Nós temos um Marcelinho Carioca, um Edilson, um Souza, um Rincon, Rodrigo. São bons jogadores. Quer dizer, não há tanta necessidade assim de fazer contratações. Eu acho que ele tem competência para montar um bom time com esses jogadores que ele tem. Muito bem, vamos rapidamente ao gol de Oséias, ao gol do Palmeiras. Você está vendo aí a jogada, a entrada pela direita, o cruzamento e a cabeçada de Oséias, o artilheiro na sua característica, ganhando no alto, 1-0 para o Palmeiras. Aqui no Maracanã, a saída no primeiro tempo é do Botafogo. Botafogo e Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo. Um minuto de silêncio, Luiz Carlos Júnior, em homenagem ao passamento, à morte do cantor Silvio Caldas. Muito bem, começam as emoções do primeiro tempo. Wilson Goiano. Botafogo busca o seu primeiro ataque. Souza. São os primeiros movimentos de Botafogo e Corinthians aqui no Maracanã. Jefferson. Pingo, que volta hoje ao time depois de 2 meses. França. Wilson Goiano. Trabalhando Jorge Luiz. Tá aí o Túlio, que ainda não marcou na sua volta ao Botafogo.
Promete um gol hoje, Raul Plasman. Mas ele mudou um pouco a característica. Eu gosto mais desse Túlio. É verdade que goleando fica bem melhor para o Botafogo. Mas ele se movimenta mais, já vem na ajuda do combate, participando mais do jogo. É um novo jogador. Eu acho que melhorou muito a situação, o estilo do jogador. E os gols vão acontecer. 1 minuto no primeiro tempo. Jefferson. De novo Zé Carlos. Pingo. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Não há impedimento. Jefferson, ele chega à linha de fundo, consegue o cruzamento para a área. A torcida do Botafogo é pequena, mas faz barulho aqui no Maracanã. Marcelo Augusto. Pingo. Luiz Carlos, você falava há pouco do Túlio, que não tinha marcado gol com a camisa do Botafogo. Vamos ver esse ataque do Corinthians. A jogada boa. E o chute na rede pelo lado de fora na jogada do Mirandinha. Rui Guilherme. Em 168 jogos com a camisa do Botafogo, desde a vez anterior que jogou no Botafogo, Túlio marcou 135 gols. Mais de um gol por jogo. 2 minutos no primeiro tempo. 0 para o Botafogo, 0 para o Corinthians no torneio Rio-São Paulo. Sai jogando o Célio. Não há impedimento. Essa jogada foi muito duvidosa, um lançamento para o Mirandinha, me pareceu na mesma linha, daqui a pouco nós vamos ver na repetição. Tá aí o Mirandinha. Não reclamou, nós temos agora 3 minutos no primeiro tempo, Botafogo 0, Corinthians também 0. Fábio Augusto toca no meio. Cris. Marcelinho. Fred Rincon. Este é Fábio Augusto. De novo Marcelinho. Rincon. Vai trocando passes o Corinthians. Rodrigo vem no apoio. Marcelinho Paulista. Fábio Augusto. Marcelinho Carioca. Edilson. Vem com facilidade o Corinthians trocando passes. Bola vai de pé em pé. 4 minutos no primeiro tempo. O toque no meio. Wagner sai do gol. Cabeçada do Célio para cima. Boa antecipação do Fábio Augusto. Edilson pediu, recebeu. Souza, o Rodrigo aparece livre pela esquerda. É bom o ataque do Corinthians. Tentativa do Edilson pelo meio. Bem Marcelo Augusto. Lateral apenas para o Corinthians. Souza, Marcelinho, Souza, daí para Fábio Augusto, que pegou uma longa suspensão por doping durante o Campeonato Brasileiro. Mirandinha, sempre muito veloz. De novo Fábio Augusto. Marcelinho. Wagner está pedindo para a defesa do Botafogo sair. 5 minutos no primeiro tempo, Botafogo 0, Corinthians também 0. Falta no Souza. Falta do Djair no Souza, você está revendo, o Djair puxou claramente o Souza.
Marcelinho. Cruzamento para ninguém. Tiro de meta apenas para Wagner. Aí está Vanderlei Luxemburgo. Primeiro tempo de jogo. Chegamos a 6 minutos. Jair. Este é Pingo. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Botafogo chega pela esquerda mais uma vez, mas Botafogo vem muito lentamente. Zé Carlos. Bola mal recuada, Marcelinho puxando o contra-ataque, chamando a velocidade do Mirandinha, no mano a mano com o Marcelo, já botou na frente. Falta marcada a favor do Corinthians. Você está revendo o lance. Raul, na sua opinião, houve a falta? Foi falta, o auxiliar acompanhava de perto o lance e não levantou a bandeira, não marcando. Foi o árbitro que marcou e marcou com correção. Aí está o goleiro Wagner. Falta perigosa para o Corinthians. Marcelinho levantou na área. Cris cabeceou, insiste o Corinthians. França sai jogando e sai jogando bem. O contra-ataque do Botafogo é muito perigoso. São 3 do Botafogo contra agora 4 do Corinthians. Lançamento para o Zé Carlos. Gira na entrada da grande área. França de fora, bateu! Ótima defesa do Maurício. Uma defesa difícil de mão trocada. Bomba do França. Escanteio para o Botafogo. Oito minutos no primeiro tempo. Botafogo 0, Corinthians também 0. Cruzamento para a área. Jorge Luiz não subiu. Bebeto com a sobra. Chute por baixo. Rincon. Chamando Marcelinho. O Corinthians tenta sair agora em velocidade. Marcelinho Carioca deixou com o Fábio Augusto. Os dois foram revelados pelo Flamengo. Edilson. Souza está livre. Edilson optou pela jogada individual. Fez o corte. Agora sim o toque para o Souza. O Mirandinha agora estava impedido. O auxiliar não deu. Mais uma boa marcação do Oscar Roberto de Godoy. Aliás, eu tenho dito sempre, o Oscar Roberto de Godoy é o melhor árbitro brasileiro. Sem dúvida alguma, ele que fez parte daquele episódio do Ives Mendes e o chamou de unha de cavalo. Mas ele acompanha muito bem o lance. O auxiliar novamente não levantou e ele acabou apitando certo, com muita convicção. Botafogo 0, Corinthians também 0. 9 minutos no primeiro tempo. Marcelo Augusto. Jorge Luiz. Tá aí o Túlio. Marcelinho Carioca tirando. Jair trabalhando pela direita mais uma vez. Wilson. Bebeto na habilidade no mano a mano. Tirou o Cris, falta marcada, falta dura em cima do Bebeto. Reveja o lance. Puxado pela camisa, pelo Cris. Cartão amarelo para ele. Cruzamento para a área, subiu Jorge Luiz. Tiro de meta apenas para o goleiro Maurício. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Bavária Pilsen, a cerveja dos amigos.
Luiz Carlos, sobre contratações, Sérgio Manuel, pelo menos entre os clubes Cruzeiro, Grêmio e Botafogo, tudo certo. O que está pegando é o acerto financeiro, de Bentinho indo para o Cruzeiro, Fabinho indo para o Grêmio e o Sérgio Manuel vindo para o Botafogo. Mas entre os clubes, tudo ok. O Fabinho está querendo 15% na transação. Quer saber quem é que vai pagar. Raul, esse troca-troca é bom. Bentinho indo para o Cruzeiro, o Fabinho para o Grêmio, o Sérgio Manuel voltando ao Botafogo. Deve ser bom a interesse dos clubes, né? Mas isso já é uma norma que está acontecendo muito rápido, esse tipo de transação, né? 2, 3 meses, o jogador já sai, vai para outro clube, vai para o exterior, volta. Quer dizer, eu acho isso prejudicial ao futebol brasileiro, de uma forma geral. Você está revendo aquela jogada em que o Jorge Luiz pediu um pênalti. Cruzamento para a área, tirando o Jorge Luiz. E a bola fica com o goleiro Wagner. Você confirmou que já passamos dos 11 minutos, temos quase 12 minutos no primeiro tempo. Aqui no Maracanã, Botafogo 0, Corinthians também 0. Pingo. França, que substituiu no time de 98 o Marcelinho Paulista, que voltou para o Corinthians. Wilson Goiano. Pingo. Jefferson. Bebeto. Jair. Boa subida pela direita do Wilson Goiano. Sai o cruzamento para a área. Insiste o Botafogo. Zé Carlos. Jair. De novo Wilson Goiano. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. França. Este é Pingo. Falta para o time carioca. Você está revendo aí mais uma falta cometida pelo Corinthians. 13 minutos no primeiro tempo. Pelo Corinthians. 13 minutos no primeiro tempo. 4 faltas cometidas, poucas faltas até agora. E o Jorge Luiz é um especialista, mais ou menos dali. Jorge Luiz vai no jeito. A bola fica na barreira. Jair. Bebeto. 0 para o Botafogo, 0 para o Corinthians. Ótimo corta-luz do Túlio. Zé Carlos adiantou demais. Muito boa a jogada do Túlio para o Zé Carlos. Não há impedimento. Não há impedimento. Mirandinha entrou cara a cara, perdeu. Tiro de meta apenas para o Botafogo. Mais uma vez deu uma bobeada incrível a zaga do Botafogo, que está jogando em linha. Wagner salvando o Botafogo. Raul Plasman. O Wagner saiu muito bem. Agora o Corinthians joga todo fechado, com muita gente no meio campo. Tem a presença do Miranda, joga na base do contra-ataque. O Botafogo foi para cima com tudo. Ele joga na velocidade do Mirandinha. De vez em quando o Edilson encosta, mas é perigoso. Tem que sobrar sempre um, porque um só para o Miranda é insuficiente, né? 14 minutos no primeiro tempo. Rui Guilherme. As informações sobre o Corinthians: o Vampeta contratado junto ao PSV da Holanda por 3,5 milhões de dólares, e Gamarra, zagueiro da seleção paraguaia, que estava no Benfica, também contratado pelo Corinthians. Não estão jogando porque até agora não foram regularizados. Bebeto. Zé Carlos. Túlio. Marcelinho Carioca chega atrasado. A sobra do Corinthians. 0 para o Botafogo, 0 para o Corinthians. Este é Marcelinho, que ficou, como o Raul falou há pouco, poucos meses no Valência da Espanha. Souza. Rodrigo. Mirandinha. Bateu para o gol. Tiro de meta para Wagner. 15 minutos no primeiro tempo. Reveja a jogada do Mirandinha. Houve o desvio, é escanteio.
Na cobrança, Marcelinho Carioca. Você está acompanhando as emoções do torneio Rio-São Paulo aqui no Maracanã. Botafogo e Corinthians. Cobrança por baixo. Marcelinho fica bem aberto na direita pedindo. Bola para ele. O Fábio Augusto fez a ultrapassagem. Mais um cruzamento para a área. O Cris desviou de cabeça. Tiro de meta para o Botafogo. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Novo Fujifilm Superia. A cor total. Você viu os dois técnicos. Vê agora o Zé Carlos. No outro jogo de hoje, Arce foi expulso. E Moisés, que é zagueiro, mas estava jogando no meio-campo do Vasco da Gama, também já havia sido expulso. Portanto, os dois times com um a menos. E esse torneio Rio-São Paulo nos mostra, até agora, muitas expulsões, hein? Raul, você acha que é porque o jogador expulso não é suspenso? Pode ser uma das razões, mas é que o jogador não está bem preparado, teve pouco tempo, então não tem condições físicas ideais, estão indo mais no jogador que na bola. Cruzamento do Souza para ninguém. Quer dizer, o jogador chega atrasado, aí vai na canela do adversário. Perfeito. 17 minutos no primeiro tempo, Botafogo 0, Corinthians também 0. Veio o Corinthians na boa com Mirandinha. Poderia ter deixado essa bola passar para o Marcelinho Carioca. 0 a 0 aqui no Maracanã. Lembrando que o Botafogo tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Corinthians tem 3 derrotas. Este é Pingo. Bebeto. Tirou bonito o Rincon da jogada. Aí o colombiano vai dar uma trombada no Bebeto. De novo a entrada de Fred Rincon. Deslocando nitidamente Bebeto. Túlio. Realmente buscando mais o jogo. A torcida do Botafogo vai conhecendo um novo Túlio, que faz uma linda jogada pela direita. Que beleza de jogada, de habilidade, de talento de Túlio. (18 minutos no primeiro tempo, Botafogo 0, Corinthians também 0. São as emoções do torneio Rio-São Paulo. Jorge Luiz ajeita para o Bebeto na entrada da área, bateu colocado, foi travado. Souza. Botafogo teve interesse no Souza, em função do patrocinador do Botafogo, do futuro patrocinador do Botafogo e do atual patrocinador do Corinthians. Botafogo estudou a possibilidade de contratar o Souza, o próprio Edilson. Foram jogadores que interessaram ao Botafogo, como o Bentinho interessou ao Corinthians. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Defesa do Botafogo vai dando muito espaço. Marcelinho! Wagner fez golpe de vista. Reveja a tentativa de Marcelinho Carioca. Tiro de meta apenas para Wagner. Aí está Vanderlei Luxemburgo. A torcida do Botafogo não é grande, mas está bem animada aqui no Maracanã. 19 minutos no primeiro tempo, o Corinthians finalizou mais que o Botafogo. Você diria que o Corinthians esteve mais perto do gol, Raul? Não, o jogo é bastante equilibrado. Agora é o jogo interessante dizer o seguinte: o Corinthians fica atacando durante algum tempo, daqui a pouco o Botafogo que fica dentro da área do Corinthians, olha aí. Bola pro Edilson. Parece até que é jogo combinado. Olha, eu vou atacar durante 5 minutos, depois você ataca a gente. Quer dizer, é muito estranho. Você viu que os dois times estão respeitando muito. E a todo cuidado, né? Quer dizer, eles não se soltaram ainda, não foram com tudo, né? Parece um jogo combinado aqui. Eu ataco um pouco, depois você vem e tal. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Passamos dos 20 minutos no primeiro tempo. Preocupado Gilson Nunes. Botafogo vai realmente dando muito espaço
entre o seu meio-campo e a defesa. Existe um buraco aqui na entrada. Corinthians vai tentando pela esquerda. 0 Botafogo, 0 Corinthians. Mirandinha tentou girar, não conseguiu. Sempre que, por exemplo, o Botafogo tem a posse de bola, o Corinthians volta com tudo para o seu próprio campo, com todos. E o Botafogo age da mesma forma. Quando perde a bola, ele fica no seu próprio campo, retorna ao seu próprio campo e fica muito atrás. Tanto é que você viu o Wagner dizendo, sai, quer que o time saia um pouquinho mais para juntar. Exatamente não ficar esse buraco aqui entre o ataque e o meio-campo. Fábio Augusto, Marcelinho. Rodrigo, jogando hoje na lateral esquerda no lugar do Silvinho, que está com a seleção. Rincon. Marcelinho, tentou entre as pernas, está jogando Marcelo Augusto. Bola muito longa para o Zé Carlos. Zé Carlos, que ganhou a posição de Tico Mineiro, que não agradou ao técnico Gilson Nunes no jogo passado pelo Rio São Paulo. Vai tocando e vai certo. Chegamos agora a 22 minutos no primeiro tempo. Botafogo 0, Corinthians também 0. Túlio fez uma bela jogada há alguns minutos. Fred Rincon. Marcelinho. Fábio Augusto. Corinthians não tem muitas opções, fica trocando passes. Virou o jogo, saiu daqui da direita, foi para a esquerda. Souza, Fred Rincon. Fábio Augusto, a torcida pediu impedimento, sai o cruzamento para a área, a bola passou pelo Souza. O auxiliar que corre aqui à nossa frente, o Taibert Pedrosa, tem deixado passar alguns lances meio estranhos aqui, jogadas duvidosas. Este é Fábio Augusto. Rincon. Célio. Jair. Pingo. 0-0 Botafogo e Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo. Jefferson. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Nós temos até agora nesse torneio Rio-São Paulo 2 vitórias dos cariocas, 4 empates e 4 vitórias dos paulistas. E as 2 vitórias dos cariocas foram as vitórias de Botafogo e Vasco sobre o Corinthians. Grita muito Vanderlei Luxemburgo. Pegue para sua defesa sair. Túlio. Zé Carlos, não há impedimento. Ele acabou perdendo o domínio. Túlio. Tiro de meta. Chegou batendo o artilheiro. Não pegou muito bem na bola. Estamos revendo o lance. Por trás do gol do Corinthians. Pegou torto realmente o Túlio. Longe do gol do Maurício. Quem anda sumido no jogo é o Bebeto, que não tem se apresentado, não tem participado muito da partida. Aliás, a partida é jogada sem velocidade, quer dizer, os jogadores estáticos, claro, faz um calor enorme no Rio de Janeiro, outra noite muito quente. Os jogadores se poupam um pouquinho para chegar assim inteiro nos 90 minutos. Mas está muito lenta a partida. Aliás, no Botafogo, o Pingo só deve jogar os primeiros 45 minutos. Rincon, colombiano, tem muita habilidade, é muito bom jogador. A falta já foi cobrada.
Zé Carlos botando velocidade. Bebeto cai pela esquerda. Túlio pela direita. Zé Carlos optou pela jogada individual. Esse é lance para cartão. Falta do Célio. Reveja. Parando um ataque muito perigoso do Botafogo. Raul, você concorda comigo? Merecia um cartão? Claro, está recebendo. Segundo cartão amarelo da partida, os dois para jogadores do Corinthians. O Cris recebeu o cartão aos 10 minutos do primeiro tempo, temos agora 26. Vai a confirmação do cartão para o Célio Silva. Falta perigosa para o Botafogo, Bebeto e Jorge Luiz na cobrança. Dois ótimos batedores. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Partiu Bebeto. Fazendo a defesa em 2 tempos, o goleiro Maurício. Segunda boa defesa do Maurício no jogo. Ele tem 1,81 m, reveja aí. 1,81 m, pesa 80 quilos. Jogou na Portuguesa, no Novo Horizontino, na Ponte Preta, no Santos, no Paysandu e joga agora no Corinthians. Uma longa caminhada, né? Aliás, como você já falou, os jogadores não param muito tempo no mesmo clube. E geralmente o goleiro para um pouco mais, mas esse... O melhor exemplo no Brasil é o do Ronaldo. É verdade. Rincon. 27 minutos no primeiro tempo. Você está acompanhando as emoções do torneio Rio-São Paulo. Rodrigo. Souza. Foi desarmado na bola. Este é de Jair. Bebeto. Chamando Wilson Goiano pela direita. Pingo. Dai para Jefferson. 0 a 0 Botafogo e Corinthians. Jefferson pode ficar com a sobra. Sai jogando Fábio Augusto. Você escutou o Gilson Nunes pedindo para o Pingo sair. A todo instante você tem os técnicos orientando os jogadores no gramado. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Deixa com o Marcelo, isso, Zé! Fábio Augusto. Mirandinha tentando na habilidade, agora na velocidade. Chamando Marcelinho Carioca. Bola não chegou no Edilson. Chutão do Jefferson para ninguém. Cris. Tá aí o Bebeto. E o Corinthians vai tentando mais um ataque pela esquerda. Botafogo 0, Corinthians também 0 aqui no Maracanã. Marcelinho. Ameaçou o chute de fora da área. Busca a jogada pelo meio. Não houve a falta e sai jogando o Botafogo. Se colocar velocidade, o contra-ataque pode ser perigoso com o Zé Carlos. Jefferson faz a ultrapassagem. Bebeto e Túlio acompanham pelo meio. Zé Carlos de muito longe. Acreditou demais o Zé Carlos e a torcida não gostou. E o Bebeto está reclamando com o Zé Carlos, pedia a bola para ele. Estava solto pelo lado direito de ataque. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Impedimento marcado. Chegamos agora a 30 minutos no primeiro tempo, 0 a 0 aqui no Maracanã. Saiu jogando mal o Botafogo, Fábio Augusto. Esses 3 impedimentos foram do Mirandinha. O Corinthians evidentemente tenta sempre explorar a velocidade do Mirandinha.
Mas o jogador, o atacante do Corinthians, tem que estar atento, porque esse sincronismo é fundamental. Ele às vezes sai antes. Jair. Este é Bebeto. Túlio. O ataque do Botafogo é bom. Zé Carlos acompanha o toque para ele nas costas do Cris. Bola muito longa. Saiu do gol Maurício. Rincon. Fábio Augusto. Rincon abrindo na esquerda. Souza. Marcelinho. Zé Carlos com a sobra. Túlio. Daí para Jair. Marcelinho apertou. Ótima bola na direita para Wilson Goiano. Túlio acompanha pelo meio. Bebeto um pouco mais pela esquerda. Falta para o Botafogo, derrubado Wilson Goiano. E temos mais um cartão amarelo na partida. Para o Rodrigo, da equipe do Corinthians, meia dúzia. Da defesa do Corinthians, só Maurício e Fábio Augusto não receberam cartão amarelo. Preocupado o Vanderlei Luxemburgo. Tá aí a confirmação do cartão para o Rodrigo. Jorge Luiz na cobrança. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Torneio Rio-São Paulo. Jogada ensaiada por baixo. Pelo visto, mal ensaiada. Souza. Botafogo errando passes, o Corinthians também. Aliás, equilíbrio total, 15-15 em passes errados. Dá um passe errado por minuto. Marcelinho, de primeira mal. Mas se contarmos bola rolando, dá mais, né? Souza errou o passe. Ele se recuperou. Nós temos 25% de tempo de bola parada. Fábio Augusto. Fred Rincon. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Souza. A bola não saiu, agora sim ela fica com o Wagner. É impressionante realmente a velocidade do Mirandinha. O Corinthians tem mostrado até agora que é o time de uma jogada só. Ele tem só uma jogada que ele executa. É o lançamento para o Mirandinha para usar essa velocidade que ele tem. Então esse é o grande problema do Corinthians. Se você tem uma marcação perfeita em cima do Mirandinha, você liquida o time todo. É um time sem alternativa, o time do Corinthians. 0 Botafogo, 0 Corinthians aqui no Maracanã pelo torneio Rio-São Paulo. Marcelinho Paulista. Rodrigo deixou com Souza. De novo Marcelinho Paulista, que conhece evidentemente muito bem o time do Botafogo. Esteve no Botafogo todo o ano de 97. Marcelinho Carioca perdeu. Zé Carlos na velocidade. Já deixou o Fábio Augusto para trás. Caiu. E caiu sozinho. Caiu sozinho. Reveja. Tropeçou na bola o Zé Carlos. E depois a segurou com a mão. Começou a jogada como craque. Acabou como perna de pau o Zé Carlos. Raul Plasman.
A imagem mostrou, não há o que comentar, né? Foi um lance ridículo, né? Ele tropeçou na própria perna e acabou cometendo aí um lance hilário, né? Na outra partida que o Botafogo fez, a partida anterior, jogou o Tico Mineiro. O Tico Mineiro tem mais recursos que o Zé Carlos. O Zé Carlos é um jogador mais veloz, né? Mas o Tico Mineiro tem mais qualidade técnica do que o Zé Carlos. Edilson. Rodrigo. Marcelinho Carioca. Fábio Augusto. 36 minutos no primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 para o Botafogo, 0 para o Corinthians. Marcelinho Paulista ameaçou de fora, prendeu. Edilson, agora sim o chute de fora da grande área, mais um tiro de meta. Reveja aí a tentativa do Edilson. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Chevrolet S10 4.3 V6. Nós tivemos por esse torneio Rio-São Paulo até ontem 38 gols marcados em 14 jogos. O Palmeiras vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0, gol de Oséias. Portanto, até agora 39. E olha só, não há impedimento. Rodrigo entrou cara a cara, bateu Wagner. Salvando o Botafogo. Não havia impedimento. O Rodrigo entrou livre nas costas do Wilson. Escolheu o canto, Wagner com a mão esquerda. Marcelinho, cruzamento para a área. Mais uma vez falhou a defesa do Botafogo, permitindo que um jogador do Corinthians entrasse totalmente livre. O Corinthians perdeu uma belíssima chance. Cobrança de escanteio do Marcelinho. Pingo tirou mal. Souza, ele bate bem de fora da área. Arrisca Souza, fraco. Cris com a sobra, não há impedimento. Cris! Gol! É do Corinthians! Cris! A bola sobrou para o zagueiro corintiano, totalmente livre. Ele ainda teve tempo para ajeitar, pensar, escolher o canto. Cris, 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. 38 minutos no primeiro tempo. Raul Plasman, resultado justo? Eu diria que sim, o Corinthians saiu um pouco mais, criou algumas oportunidades nesses 10 últimos minutos. Agora o lance foi muito bonito, o Cris fez consciente a bola subir para tirar do goleiro Wagner, que vinha no chão. Ele foi um grande gol, olha aí. Bebeto não conseguiu a cabeçada, Raul. Gol muito bem trabalhado, agora com uma ajuda enorme do Pingo, que me deu uma furada ali dentro da grande área, quer dizer, a chuteira dele quase que sai do pé. Mas é um lance bizonho, o segundo do Botafogo. Nós já falamos que o Pingo está voltando após 2 meses parado. Você acredita esse tipo de jogada a essa longa inatividade, Raul? Exatamente, isso é um reflexo da falta de preparo. O jogador não tem tempo para se preparar fisicamente, adquirir novamente a sua técnica, apurar a sua técnica. Quer dizer, foi um lance desnecessário, ele estava sozinho, a bola caiu, ele poderia ter dominado e sair jogando com a bola. Quer dizer, a falta de confiança também, e resolveu dar o bicão para frente e acabou furando. Resultado, 1-0 contra ele. Falta para o Botafogo. Cobrança para o gol, mais uma defesa de mão trocada do Maurício. O Bebeto foi esperto, bateu direto para o gol. Maurício esperava um cruzamento, mas teve tempo para voltar e fazer a defesa, cedendo mais um escanteio. Reveja. Por um outro ângulo, bonito chute do Bebeto. São poucos os goleiros que usam esse recurso, que é o correto, de trocar o braço, porque você chega mais longe, mais alto. Com a palavra, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, Raul Plasman. O Corinthians vai vencendo aqui no Maracanã. Torneio Rio-São Paulo. Nós passamos dos 40 minutos. Cris fez o gol do Corinthians.
Vamos ouvir aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo falando com os amigos do Sport TV e a opinião dele do jogo. Vanderlei. Ainda está muito desencontrado o time, né? Está deixando muito espaço o Botafogo contra-atacar principalmente. Vamos ouvir o Vanderlei. Ele desistiu, tentou orientar, o Célio não conseguiu. 1-0 para o Corinthians. Torneio Rio-São Paulo, tenta o Botafogo com o Bebeto. Ameaçou o chute, cortou para a perna esquerda. Jefferson. Jair, também um tanto apagado hoje o de Jair. Pode bater para o gol de fora! O de Jair chuta muito bem de longa distância. Reveja. Pegou bem na bola. Essa é uma bola usada especialmente no torneio Rio-São Paulo. Ela tem... O Rui Guilherme já deu informações sobre ela. Tem número menor de gomos. Portanto, ela é uma bola muito mais rápida. Acabou o primeiro tempo de 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco da Gama. No lance passado, Luiz Carlos, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi repreendido pelo árbitro Oscar Roberto de Godoy. Vanderlei não sai ali da linha lateral do campo. Não pode, tem que passar as instruções e voltar para o banco de reservas. Perfeito, Rui. 41 minutos no primeiro tempo, o Corinthians vai vencendo. Aliás, o Corinthians nessa temporada venceu o Ituano em amistoso, a seleção da Jamaica por 4-0, Corinthians 1, Ituano 0, Corinthians 4, seleção da Jamaica 0, Corinthians 4, Caldense 1. Depois perdeu os 3 jogos que disputou no torneio Rio-São Paulo. 1-0 para o Botafogo, 4-2 Palmeiras diante do Corinthians e 1-0 Vasco. Mas vem o Corinthians querendo o segundo. Mirandinha bateu torto de novo. O Corinthians fez o que a seleção do Brasil não conseguiu, né? Vencer a Jamaica. Você falava da estatística do Corinthians, Luiz Carlos, mas em 4 jogos, nos últimos 4 jogos entre Botafogo e Corinthians, o Botafogo venceu os 4. E a última foi pelo Rio-São Paulo no Morumbi, 1-0 Botafogo. Zero para o Botafogo, 1 para o Corinthians aqui no Maracanã. Jair. Jefferson passou no apoio pela esquerda. Acabou prendendo o de Jair. Pingo. Bebeto. Tentava o Túlio. Está jogando o Fred Rincon. E a falta cometida pelo Túlio. – 43 minutos no primeiro tempo. Reveja aí a falta de Túlio em Rincon. Marcelinho também apagado no primeiro tempo, não, Raul? O Marcelinho geralmente sobrevive de cobranças de faltas, né? Ele é realmente um grande batedor. Quando não tem essa oportunidade, ele some realmente no jogo. Ele está jogando mais como armador, distribui muito bem o jogo, mas se omitindo nos principais lances. 1-0 para o Corinthians, que vai trocando passes. Rincon. Fábio Augusto. Souza está livre no meio. Ele reclama agora com o Fábio, que optou pela abertura na esquerda. Marcelinho. Edilson. Aliás, muitos jogadores estiveram apagados no primeiro tempo. O Edilson também pouco tocou na bola. Zé Carlos. Perfeita participação do Marcelinho Paulista, ganhando do Bebeto. Ele está com a bola. Derrubado Edilson. Vanderlei pede um cartão. Vai nele cartão também, porra! Vai, joga, vamos, Célio! – 45 minutos, acaba o primeiro tempo aqui no Maracanã. A torcida do Botafogo vai 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo, final de primeiro tempo. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo.
Viu aí as finalizações, 18 durante todo o primeiro tempo, é um bom número. Agora o Corinthians teve mais acertos. O Botafogo, digo, o Maurício acabou praticando duas defesas de gabarito, de muita técnica, mão trocada, tudo que tinha direito, evitando aí que o Botafogo chegasse ao seu gol. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Daqui a pouco o Rui Guilherme no gramado. Túlio ainda não marcou na sua volta ao Botafogo. Tem mais 45 minutos para tentar o gol. O artilheiro Túlio. Vamos ao gramado com o Rui. Gilson Nunes. Gilson Nunes, Botafogo volta com a mesma formação do primeiro tempo. Qual é a ordem tática para o segundo? A ordem é procurar crescer. Estamos num placar adverso. Temos que ser um pouco mais ofensivo, mas essa ofensividade ordenada para que, de repente, através dessa nossa vontade de ser ofensivo, não ser surpreendido num equívoco nosso e o adversário fazer o segundo gol. Mas precisamos ser um pouco mais ofensivo, a necessidade do jogo apresenta isso daí. Você concorda que o Zé Carlos segurou um pouco a bola, como se diz na gíria, um pouquinho fominha? O menino ainda é jovem, ainda sem a devida maturidade. Nós chegamos a conversar sobre isso na concentração. Acredito que agora no segundo tempo ele possa entender mais aquilo que a gente está falando com ele. Quando tiver da intermediária ofensiva para frente, ali ele toma iniciativa de partir driblando. Quando tiver dentro do nosso campo, faz a bola andar, não se desgasta, mas só a experiência, né, é que faz que o cara entenda melhor isso. Espero que no segundo tempo ele tenha um pouco mais de tranquilidade para desenvolver o seu potencial, que é muito bom. Os dois times já voltaram para o segundo tempo. Daqui a pouco os 45 minutos finais de Botafogo e Corinthians. Você está revendo aí alguns dos melhores momentos do primeiro tempo. França pegou bem nessa bola, o Raul se referiu a esse lance, uma defesa de mão trocada. Mirandinha perdeu essa chance claríssima, o Rodrigo também perdeu uma cara a cara. O Corinthians teve as chances mais claras realmente de gol no primeiro tempo. Marcelinho pouco apareceu, tentou esse chute sem muito perigo. Daqui a pouco a bola vai rolar para o segundo tempo. Estamos revendo alguns dos melhores momentos. O Vasco empatou, 1 para o Palmeiras, 1 para o Vasco da Gama. Gol do garoto Pedrinho. Vamos agora para o segundo tempo de Botafogo e Corinthians, torneio Rio-São Paulo. Rodrigo, 1 para o Corinthians, gol de Cris, 0 para o Botafogo. São os primeiros movimentos do segundo tempo. A exemplo do Botafogo, Luiz Carlos, o Corinthians volta com a mesma formação do primeiro tempo. Só as informações no gramado com Rui Guilherme. Pingo, que voltou para o segundo tempo. Inicialmente ele jogaria apenas 45 minutos. Jorge Luiz. Túlio. Bebeto. Boa bola para Wilson Goiano. Cruzamento para o Zé Carlos. Trabalhando Wilson Goiano pela direita. Jair. Oséias faz o segundo do Palmeiras. Segundo de Oséias, 2-1 para o Palmeiras. Aqui no Maracanã, 1 minuto no segundo tempo. Finalmente acorda a torcida do Botafogo, que esteve muito calada durante todo o primeiro tempo. Wilson, França. Sai o cruzamento. Olha o Bebeto. Gol! É do Botafogo. Bebeto marcando com raiva. 1 minuto no segundo tempo. Bebeto faz o segundo dele no Rio-São Paulo. Reveja, a marca do artilheiro dominou e bateu forte. 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. 1 minuto no segundo tempo. Anima com certeza essa segunda etapa, Raul. É verdade, com a colaboração da falha da defesa do Corinthians, você vê aí a furada da zaga, caiu no pé de quem sabe, bateu firme, sem a menor chance de defesa. Quem sabe agora a torcida anima, o Botafogo vai para cima também, o jogo melhora e o Corinthians aí também parte para cima, porque o resultado também não interessa, nem a corintianos, nem a botafoguense.
Vamos ao detalhe no gramado com Rui Guilherme. Foi o segundo gol de Bebeto neste torneio Rio-São Paulo com a camisa alvinegra. 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Túlio. Rodrigo. Cris. Marcelinho pediu, recebeu, deixou com Souza. Bola para o outro Marcelinho, o Carioca. Manda o Miranda cair nas costas do lateral aqui agora. Manda o Miranda cair nas... Luxemburgo está pedindo para o Mirandinha cair nas costas do lateral. No caso, o Wilson Goiano, que apoia muito. E o Mirandinha já está aqui na ponta esquerda. 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Wagner. Essa jogada é boa, Raul? É boa, porque mesmo que haja a marcação do Wilson Goiano, o Mirandinha é muito mais rápido do que ele. Quer dizer, é uma boa alternativa. Resta ao Botafogo fazer a cobertura, chegar à cobertura, um homem sempre na sobra, nas duas laterais. 1 a 1. Jefferson apoia pela esquerda, vem o Botafogo, cruzamento para a área. Zé Carlos tentava o Túlio. Sai jogando o Corinthians. O segundo tempo começa muito movimentado. Este é Souza. Errou o passe. Bebeto. Bonita jogada do Pingo. Jair. Bebeto. Falta no Túlio. Falta cometida pelo Cris. Falta no artilheiro Túlio, que marcou na sua carreira 464 gols. 4 minutos no segundo tempo, 1 a 1, Botafogo e Corinthians. Tirando o Rodrigo. Marcelo Augusto tocou para trás. Armou o contra-ataque do Corinthians, que é muito perigoso. Wagner sai do gol. E ficou muito claro agora, o Botafogo realmente tem esse problema desde o primeiro tempo. Aliás, Luiz, você chamava já a atenção. As duas laterais, quer dizer, são duas avenidas, né? O Corinthians por ali, colocando velocidade, pode chegar lá. 1 Botafogo, 1 para o Corinthians. Torneio Rio-São Paulo. Chegamos a 5 minutos no segundo tempo. Rodrigo. Marcelinho Paulista. Marcelinho Carioca raspou de cabeça. Fred Rincon. Fábio Augusto. Optou pela jogada individual. Chamou Marcelinho. Souza. Cruzamento para a área. Insiste Souza, ele domina de novo para o Corinthians. Outro cruzamento. E vamos ver agora o gol de Pedrinho, o gol do Vasco da Gama. A narração é de Deva Pascovitch. Vai bater o Pedrinho, de pé esquerdo, bateu! Gol! Aqui no Maracanã, 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Você está acompanhando as emoções do torneio Rio-São Paulo. 6 minutos no segundo tempo. Falta para o Corinthians. O Jefferson não gostou, disse que foi puxado pela camisa. Jogo perigoso. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Bavária Pilsen, a cerveja dos amigos. Aí o juiz, que vem tendo uma ótima atuação, Oscar Roberto de Godoy. Raul Plasman. Ele não cometeu sequer um erro até agora, o que é fantástico, né? Muito difícil você acompanhar todo o lance e marcar corretamente. Até com 7 minutos do segundo tempo, até agora perfeita a arbitragem dele, o que não é uma surpresa. E ainda corrigiu os erros do auxiliar.
Você está revendo no detalhe o gol de Bebeto. 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Cris marcou para o Corinthians aos 38 do primeiro tempo. Bebeto empatou no primeiro minuto do segundo tempo. Marcelinho Carioca, bonito drible, botou na frente, falta, jogada para cartão. Primeiro cartão para jogadores do Botafogo. Muito bem aplicado por esta falta do França. Por todos os ângulos, a falta sem bola. E o Marcelinho vai ajeitar essa com todo carinho. O juiz vai contando os passos. Cartão para o França. Falta muito perigosa a favor do Corinthians. Na cobrança ele, Marcelinho Carioca. Oito minutos no segundo tempo. Bom momento para o Corinthians. Bola rolada para o Célio. Bateu. Tiro de meta para Wagner. Corinthians poderia tentar na categoria do Marcelinho, optou pela violência com o Célio. Célio que já marcou um gol de falta de pé direito de fora da área no Rio São Paulo. Dessa vez chutou longe. Aí está o Célio, jogador revelado pelo Americano de Campos no estado do Rio de Janeiro. Depois jogou no Vasco da Gama, no Internacional, no Caen da França. E já está há algum tempo no Corinthians. Esteve inclusive para sair durante o Campeonato Brasileiro. Marcelinho grita, orienta seus companheiros. 9 minutos no segundo tempo. 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Edilson. Dai para Rodrigo. Não há impedimento. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Aí está o Mirandinha. Veio o Corinthians. Impedimento marcado. No primeiro tempo, se eu não me engano, o Mirandinha ficou impedido 3 vezes. Chegamos a acompanhar até o terceiro impedimento do Mirandinha. Daqui a pouco eu confirmo oficialmente o número oficial do scout de impedimentos e quantos impedimentos o Mirandinha já teve no jogo. Dez minutos no segundo tempo. Boa bola pro Edilson. Ele vai ficar cara a cara. Olha o gol do Corinthians. Edilson isolou. Edilson fez uma coisa muito feia. Mandou longe. Muito longe do gol do Wagner. Estava cara a cara por todos os ângulos. Essa bola ele não pode perder, Raul. Bateu de canela, bateu feio, né? E ficou mais uma vez demonstrado aí que o Botafogo não tem a marcação dos seus laterais, quer dizer, isso tem que ter cobertura do homem de meio campo, ou o França, ou o Pingo, ou o Djair. Ele está mal arrumado em campo, o time do Botafogo. Se você tem um time que ataca com seus 2 laterais, você tem que ter um esquema de proteção. 11 minutos no segundo tempo, você já confirmou 1 a 1. Falta a favor do Botafogo. Por falar em confirmação, eu confirmo para você 4 impedimentos do Corinthians no jogo, os 4 do Mirandinha. Isso representa dizer que o Corinthians realmente no primeiro tempo jogou somente em função do jogador, na base do contra-ataque. Bola dividida. Vamos ver agora o gol de Oséias. O segundo gol do Palmeiras com Deva Pascovitch. De graça essa bola, Oséias. De cara pro gol, bateu. Aqui no Maracanã, 1 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Temos 12 minutos, segundo tempo de jogo, torneio Rio-São Paulo. Este é Bebeto. Rodrigo.
Cris fez o gol do Corinthians. Bebeto empatou para o Botafogo. Marcelinho Paulista. Jogando onde o Luxemburgo quer. Nas costas do lateral Wilson Goiano. Edilson. Marcelinho Carioca. Jefferson. Ganhou a dividida. Mais uma vez a bola é do Corinthians. A torcida do Botafogo não gosta. Marcelinho Wagner. É que o Corinthians não conseguiu ainda armar um esquema para jogar aí pelas laterais do campo. Entrou com Edilson sozinho. Se tivesse o acompanhamento de mais um jogador, poderia ter nascido o gol. Túlio distribuiu muito bem aqui na direita. Foi puxado o França. Foi puxado o França. Falta perigosa para o Botafogo. Reveja. Souza acabou dando o braço praticamente. Pegou o braço do França, segurou, deu o braço e puxou para baixo. Falta para o Botafogo. Bebeto ajeita. Vai chegando Jorge Luiz. Aí está Maurício, goleiro do Corinthians. Gilmar e Ronaldo estão contundidos, não estão jogando hoje pelo Corinthians. Torcida pede Bebeto. Partiu Bebeto para a cobrança. Tiro de meta para Maurício. Reveja aí a cobrança. E o tiro de meta para o Corinthians. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Novo Fujifilme Superia. A cor total. Corinthians saiu jogando muito mal e acabou perdendo a bola. França. O ataque do Botafogo é perigoso. Toque. Bebeto. Daí para Túlio de primeira. Gol! É do Botafogo. É do artilheiro Túlio. Ele finalmente marca um gol com a camisa do Botafogo na sua volta. Túlio. Aliás, um belíssimo gol. O Botafogo vira. Bebeto tocando para Túlio de primeira. Lindo gol numa assistência de Bebeto. Túlio finalmente faz o gol que vai homenagear o seu futuro filho. Finalmente, Túlio terá um filho. O homem será o Túlio Júnior. Bebeto tocando. Túlio, firme na bola de primeira. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Aí a comemoração do artilheiro Túlio, marcando o seu primeiro gol no Rio-São Paulo. Raul Plasman. Foi um biquinho da chuteira do Bebeto que acabou concedendo esse passe espetacular. E o Túlio no melhor estilo. Que golaço, hein? Pegou certinho e estufou a rede. Um golaço realmente. O Túlio, como disse, vai acontecer os gols. É um outro jogador, não está no melhor da sua forma física ainda. E nós vamos ter um Túlio completamente diferente esse ano e marcando gols como sempre. Rui Guilherme. Esse foi o gol de número 136 do Túlio em 169 jogos realizados pelo Botafogo, Luiz Carlos. 16 minutos no segundo tempo, o Botafogo virou. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Lembrando que esse é o único resultado que interessa ao Botafogo e também a vitória é o único resultado que interessa ao time do Corinthians, que vem de 3 derrotas. 2 se classificam em cada grupo para a fase semifinal do Rio-São Paulo. Na microcâmera, no detalhe, a bomba do artilheiro estufando a rede do Maracanã. — 2-1 para o Botafogo. Temos quase 17 minutos no segundo tempo. Fábio Augusto. Marcelinho Paulista. Impedimento. Raul, esse resultado de 2-1 para o Botafogo é justo? Eu diria que sim, o jogo era muito equilibrado, o Corinthians chegou, o Botafogo também teve suas oportunidades.
É um jogo muito justo, não tem nada definido, o Botafogo não está garantido, o Corinthians tem potencial para reverter a situação, inclusive. Agora, mostrou incompetência, porque o Botafogo ofereceu ele condições de jogar pelos dois lados da sua defesa, do lado esquerdo, quer dizer, não marcando. E o Corinthians não teve capacidade para fazer os lances, as jogadas que poderiam sair os gols. E eu lembro de 3 chances incríveis que o Corinthians perdeu, uma com o Mirandinha no primeiro tempo, a outra com o Rodrigo ainda no primeiro tempo, e essa do Edilson, impressionante no segundo tempo. O Corinthians poderia ter decidido o jogo. Mais uma expulsão em São Paulo, agora Alex do Palmeiras, o Vasco fica com 1 a mais. E vem Zé Carlos aqui no Rio. O Botafogo ataca. Bola passou pelo Bebeto, França. Bebeto. Jair. Pingo. Wilson. França. Sai o cruzamento para a área. A bola passou pelo Zé Carlos. 18 minutos no segundo tempo. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Fred Rincon. A dupla que não deu muito certo no Vitória vai marcando os gols da vitória parcial do Botafogo. Ficaram pouco tempo na Bahia, não, Raul? Na verdade, eles não queriam ficar lá. Não é menosprezando o time do Vitória, não. Olha aí. Olha aí o Bebeto. Fábio Augusto tirou. Raul Plasman. Que é um grande clube, já foi vice-campeão do Brasil, inclusive. Mas eles queriam jogar num centro maior para poderem ter melhores chances em relação a uma Copa do Mundo, uma seleção brasileira. Essa que é a verdade. Nada contra o Vitória eles têm, mas a preferência deles era Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. O Corinthians vai mexer, vai entrar Reinaldo com a número 18 e vai sair o Mirandinha com a número 9. Mirandinha sumiu no segundo tempo. Dois para o Botafogo, 1 para o Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo. O Vanderlei Luxemburgo vai fazer outra alteração. Vai sair o Souza com a número 11 e vai entrar o 16 Romeu, além daquela já informada. Sai o Reinaldo, entra o Reinaldo com a 18 e sai o Mirandinha com a 9. Raul Plasman, boas mexidas? Você acabou de dizer, o Mirandinha sumiu em campo, realmente você não falou no nome dele. Isso significa que ele não foi aproveitado, não foi lançado, o Corinthians não jogou para ele como fez no primeiro tempo. Eu acho que as modificações cabem, o Vanderlei tem que mexer para reverter essa situação. Vamos ver se dá certo. Mas ataca o Botafogo, bola para o Zé Carlos. Dividiu, não houve nada, apenas o escanteio. Ótima saída do Maurício. O goleiro chegou na bola. O Reinaldo, que está aí, também teve uma grande fase o ano passado, andou fora do Brasil, retorna e não encontrou ainda a sua melhor forma, né? Um jogador que está devendo ainda, mas tem recursos. Aí está Vanderlei Luxemburgo. Corinthians já perdeu 3 jogos no Rio-São Paulo. Tem a pior campanha da competição. Jair. 21 minutos no segundo tempo. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. O Reinaldo foi artilheiro no Atlético Paranaense e no Atlético Mineiro, mas foi mal no Deportivo La Coruña. O mesmo aconteceu depois com o Luizão. Aliás, o Raul está me lembrando aqui, os dois foram para substituir o Bebeto no Deportivo La Coruña e não deram certo. Romeu empurra Bebeto, falta para o Botafogo. Romeu entrou no lugar do Souza. E o Souza, ou melhor, o Romeu entrou animado, perdão.
2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Marcelinho tocando de primeira. Edilson. Fred Rincon fez a ultrapassagem. Edilson cortou para o meio. Rincon, não há impedimento. Veio o Corinthians. Olha a chance, o Corinthians perdeu. Mais uma chance de gol. Fábio Augusto bateu. Romeu com a sobra. A pressão é do Corinthians. Fábio Augusto. Falta para o time paulista. Agora o Corinthians executou muito bem a jogada aqui pelo fundo do campo, porque o Edilson entrou, enquanto você revê o lance da falta, entrou pelo lado esquerdo e o Rincon fez a ultrapassagem. E aí acabou acontecendo a jogada de fundo de campo. Essa é a jogada correta. A conclusão é que foi errada, a finalização não foi boa, por isso o Corinthians não marcou. Cartão amarelo para Zé Carlos, 9 do Botafogo. Por reclamar da 10ª falta cometida pelo Botafogo. Segundo cartão amarelo para jogadores do Botafogo. 2-1 Botafogo aqui no Maracanã, torneio Rio-São Paulo. Rodrigo, sai o cruzamento para a área. Pingo tirando. Já temos 24 minutos no segundo tempo e o Pingo continua em campo. Aí está Reinaldo. Só lembrando a você que eu falei isso porque o Pingo dizia antes do jogo que atuaria 45 minutos, no máximo 55. Rincon. Rodrigo. Romeu. Cris fez o gol do Corinthians aos 38 do primeiro tempo. Bebeto e Túlio viraram para o Botafogo. Mas vem o Corinthians mais uma vez. Reinaldo. Entrou rompendo pelo meio da defesa, perdeu. E o Marcelinho dividiu fraco. Ganha de Jair. Tem muito espaço o Wilson Goiano. Ele avança, você vê no detalhe. França pediu no meio. Zé Carlos. Falta perigosa a favor do Botafogo. Puxado Zé Carlos pelo Marcelinho Paulista. Reveja aí. A falta do Marcelinho no Zé Carlos. O jogo ganhou velocidade nesse segundo tempo, é melhor que no primeiro. E tenho a impressão que nós já temos um número maior de faltas do que aconteceu na primeira etapa, né? Um jogo mais dividido, mais truncado. Agora a cobrança fica para o Jorge Luiz. A anterior foi do Bebeto. Falta perigosa a favor do Botafogo. 2-1 para o Botafogo. Jorge Luiz por baixo. Bola acaba chegando no França. Tome cruzamento. Maurício saiu mal. Bola na trave. Insiste o Botafogo. A bola não entra. Rodrigo domina para o Corinthians. Saiu mal o goleiro Maurício, que tem 1,81 m. O Raul já falou algumas vezes que 1,80 m seria a altura mínima para um bom goleiro. Daqui a pouquinho o Raul comenta sobre isso. Porque vem o Corinthians. Edilson. Raul, 1,80 m é a altura mínima? É o limite, né? Porque mais baixo que isso, olha o Corinthians. Tiro de meta apenas para Wagner. Você está revendo a jogada anterior. Marcelinho chutou a bola para fora. O goleiro mais baixo que isso, fica tudo muito difícil para ele. Inclusive alguns goleiros pequenos, como o Jorge Campos, goleiro do México, quer dizer, qualquer bola que vai no gol, ele tem que fazer uma ponte, tudo é difícil. Então parece que ele está fazendo uma partida extraordinária. Enquanto que um goleiro de 1,85 m, 1,90 m, ele pega a bola em pé. O baixo já tem que saltar, então... o efeito para a torcida, ele aparece muito mais, mas é uma bola fácil que torna-se difícil porque ele é muito pequeno.
O titular Ronaldo, perdão, Raul, o titular Ronaldo tem 1,87. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, é claro, que lugar de baixinho é na ponta esquerda. Dois para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Temos 27 minutos no segundo tempo. Sério, Vanderlei Luxemburgo. Corinthians vai conhecendo a sua 4ª derrota no Rio São Paulo. Corinthians que volta a jogar pela competição sábado em Ribeirão Preto, jogando contra o Palmeiras às 4 da tarde. E o Botafogo vai pegar o Vasco em Brasília às 4 da tarde também no sábado. Romeu. Rodrigo. Marcelinho Carioca. Edilson tentava o toque bonito, o toque de efeito. Zé Carlos. A sobra é de Marcelinho Carioca. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Passe muito ruim do Marcelinho. Aí ficou bastante claro agora nesse momento. Você vê o Marcelinho, que é um jogador que tem um toque bonito, preciso. Quer dizer, errou sem estar pressionado, quer dizer, foi um erro forçado. Ele tinha toda a liberdade e acabou passando mal. Então a maioria dos jogadores do Corinthians está numa fase ruim, quer dizer, tecnicamente muito mal o time do Corinthians. Alguns jogadores jogando muito abaixo daquilo que podem. O Corinthians vai mexer novamente, vai entrar o Fernando Diniz com a 17 no lugar do Edilson, número 10. Repito, sai Edilson com a 10 e entra o Fernando Diniz com a número 17. Quem mais errou passes no Corinthians foi justamente o Marcelinho. 5 em 30. Detalhes do scout exclusivo do jogo Botafogo e Corinthians. Reinaldo pouco tocou na bola até agora. Fábio Augusto. Tentativa de tabela pelo meio, impedimento marcado. Primeiro impedimento que não é do Mirandinha, porque ele foi substituído. Aí os reservas do Botafogo no aquecimento. (30 minutos, 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Entrou Fernando Diniz no Corinthians. Saiu o Edilson. Raul Plasman. O Edilson é um daqueles jogadores que poderia ser citado aí como está sem técnica, né? Ele está abaixo daquilo que ele pode produzir. É verdade que é um jogador que usa muita velocidade, mas tem uma certa técnica. O jogador não jogou absolutamente nada, correu muito, teve grandes oportunidades aqui pelo lado esquerdo e não conseguiu realizar um bom lance. Então, uma tentativa. Fernando Diniz entra e, claro, tudo é válido. O Vanderlei está tentando de tudo aí. Mas já me parece um tanto desanimado o Vanderlei. Você vê aí o Djair. O Vanderlei está sentado, meio cabisbaixo. Aliás, até no tom de voz das entrevistas... É verdade. Ele falou abaixo daquilo que ele costuma... Ele fala com mais personalidade, com voz mais firme. Hoje ele estava meio murcho, vamos dizer assim. Reflexo da má produção do time aqui hoje e dos jogos anteriores. E aborrecido com a diretoria do Corinthians, segundo ele, demorando em fazer as contratações. Zé Carlos. (2 a 1 Botafogo. Túlio. Passe muito longo, devolução longa do França para o Túlio. Este é Marcelinho Carioca. Fred Rincon. Que é um jogador de muita habilidade, mas um tanto frio, um tanto distante das partidas. De novo Rincon. Fernando Diniz. Consegue o cruzamento, Wagner no alto é dele. Romeu tenta a tabela.
Domina Romeu na entrada da área, bateu por baixo Wagner. Reveja aí o chute do Romeu. Estava bem colocado Wagner. (32 minutos no segundo tempo. Essa falta já foi cobrada, a bola já está em jogo. Volta a gritar o Vanderlei. Está pedindo para o Rodrigo apoiar, ele tem realmente muito espaço, agora pede a volta. Vai sair o Zé Carlos no Botafogo, com a número 9 vai entrar o Jorge Antônio com a 14. Vem o Botafogo mais uma vez para o ataque, o Botafogo busca o terceiro, agora o Botafogo volta para jogar em contra-ataques. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Bebeto. Ganhou o Romeu. Rincon. Tem o Fernando Diniz aberto na esquerda. O Luxemburgo está pedindo essa bola para o Fernando Diniz. E está pedindo o apoio do Rodrigo. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Real Master. 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Vai, Rincon, vamos, Romeu, vamos, porra! Marcelo! Corinthians busca o empate aqui no Maracanã. O Corinthians só perdeu até agora no Rio-São Paulo. Marcelinho tentou passar no meio de 3. Jair e o Marcelo Augusto bateram cabeça. Tá aí o Luxemburgo, agora muito agitado. E agora eu quero ver a cara do Luxemburgo. Entrando Jorge Antônio no Botafogo. Jorge Antônio, que foi indicado pelo técnico Gilson Nunes quando ainda dirigia o Juventude. Jorge Antônio veio do time de Caxias do Sul. O Jorge Antônio fica aqui pelo lado direito, o Jair já foi lá para o lado esquerdo, o Túlio fica no meio e o Bebeto vem aqui mais pelo lado direito. Esse é o posicionamento do Botafogo. 35 minutos. Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo, o Botafogo virou no segundo. E por aqui sempre o Corinthians tem muito espaço. O Rodrigo no cruzamento. Fernando Diniz dividiu. Escanteio. Chute corajoso do Fernando Diniz. Repare, essa é uma jogada extremamente perigosa. Isso na gíria de futebol a gente diz que ele chutou um prego. Quer dizer, se fosse no chão era um toco. Mas é uma jogada realmente perigosa, pode machucar. Você viu mais uma vez a liberdade, hein, Luiz? Aqui pelo lado direito. Bola passa por toda a grande área do Botafogo. Agora o pior erro, o maior erro que o Botafogo comete o Corinthians, porque tem o espaço, tem o lugar para fazer o grande lance e não sabe como realizá-lo. A presença de um jogador só é impossível, tem que fazer com que um faça a ultrapassagem para ir ao fundo do campo, como fez o Edilson com o Rincon alguns minutos atrás. Chegamos a 36 minutos no segundo tempo. Torneio Rio-São Paulo vai dando o Botafogo mais uma vez diante do Corinthians. Túlio, de primeira. Não havia impedimento do Bebeto. O Bebeto estava na mesma linha do Célio. Vamos, Fábio! Luxemburgo está pedindo o apoio constante dos laterais, mas é início de temporada, falta gás. Chegamos a 37 minutos, temos uma temperatura muito alta no Rio de Janeiro. Está pedindo calma agora o Gilson Nunes e o Luxemburgo gritando vamos lá. O Gilson Nunes está dizendo que o Wilson Goiano está fechando muito e pedindo calma para ele.
Tem razão o Gilson. O Wilson apoia e não tem cobertura. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Tivemos mais um cartão amarelo. Daqui a pouco o Rui Guilherme confirma pra gente pra quem foi esse cartão. Temos quase 38 no segundo tempo, 2-1 Botafogo. Botafogo vai marcando 3 pontos importantes, vai pensando ainda na classificação para a fase semifinal. O cartão amarelo foi para o Marcelo Augusto, número 4, zagueiro do Botafogo. Fred Rincon. Fernando Diniz. Este é Romeu. Rodrigo. Mais um cruzamento para a área. Romeu. Marcelinho pode até bater de fora. Se aproxima um pouco mais da grande área, força a tabela pelo meio. E a falta para o Corinthians, falta do Bebeto. Você está revendo a falta do Bebeto no Cris. Marcelinho. Fábio Augusto no apoio. Mais um cruzamento. Wagner acompanha apenas, a bola passa e chega no Fernando Diniz. Vai pressionando o Corinthians no final do jogo, buscando o empate. Vai avançando o Romeu, Marcelinho. Fábio Augusto, a pressão é do Corinthians. O cruzamento, Wagner tira de soco. 39 minutos no segundo tempo. Rodrigo, mais um cruzamento ruim. Rodrigo está cruzando muito baixo. É um jogo improdutivo, quer dizer, tem que passar, não chega, o homem que vem de trás não acompanha a jogada, esse lance não vai acontecer nada. Só jogando no erro do adversário mesmo. Bebeto, o artilheiro do Botafogo no Rio São Paulo, com 2 gols de pé direito dentro da área, sendo um de pênalti. Cabeçada estranha do Célio. Aí Gilson Nunes. Gilson Nunes chamou agora o Tico Mineiro, que vai entrar no campo de jogo. 40 minutos, 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Tá aí o Luxemburgo. Mais um cruzamento ruim. Vai sair o Bebeto com a número 10 no Botafogo e vai entrar o Tico Mineiro, 16. Na verdade, o Tico é baiano, nasceu na Bahia, tem esse apelido porque jogava no Democrata de Minas. E ele é da cidade de Belmonte, lá na Bahia. Democrata de Governador Valadares. Sport TV e Premier no torneio Rio-São Paulo. Chevrolet S10 4.3 V6. Sai aplaudido e mancando um pouco o Bebeto, que já está reclamando que não vem sendo convocado. Tico Mineiro entrou no lugar de Bebeto. Merece estar na seleção, Raul, Bebeto? Pelo que vem jogando, ainda não, mas ele está muito abatido, né? Quer dizer, o Bebeto é um jogador que se impressiona muito, ele se comove muito e qualquer coisa abate o jogador. Agora, ele tem recurso, ele bem preparado, claro, é um grande reforço e merece todo o nosso respeito, é um tetracampeão do mundo e ainda pode dar muito para uma seleção do Brasil. Marcelinho Carioca, 41 minutos no segundo tempo. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Você está acompanhando as emoções do torneio Rio-São Paulo. Esta vai ser a 4ª derrota do Corinthians. O Botafogo vai chegando à 2ª vitória. Tem um empate e uma derrota. Este é Romeu. Fábio Augusto. Chegamos agora a 42 minutos. Bonita jogada do Fábio Augusto, voltando ao meio-campo à sua posição original. Marcelinho Carioca.
que começou nas divisões de base do Flamengo com o Fábio Augusto, com o Djalminha. Rincon. Fábio Augusto, cruzamento. Vamos ouvir aqui o Bebeto. Saiu mancando o Bebeto. Vou levar uma pancada ali no pé esquerdo ali, mas não é nada demais não. Tá legal. Esse é o jeitão do Bebeto. 2-1 Botafogo. Impedimento do Botafogo. Falamos agora ao vivo para todo o Brasil, inclusive Rio de Janeiro. Botafogo vai vencendo o Corinthians de virada. Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo com o Cris. O Botafogo fez 2-1 no segundo tempo. Gols de Bebeto e Túlio. Fábio Augusto, 43 no segundo tempo. Corinthians tenta pressionar no final do jogo, perdeu boas oportunidades, 3 claríssimas. E tenta mais uma vez com o Rodrigo pela esquerda. Impedimento do Fernando Diniz. Fernando Diniz jogou no Juventus, no Guarani e no Palmeiras, antes de se transferir para o Corinthians, onde não se firmou como titular. Aí Vanderlei Luxemburgo. Você vê os dois técnicos, viu o Vanderlei, vê agora o Gilson Nunes. Vai sair no Botafogo de Jair com a número 11 e vai entrar o alemão, número 17. 44 minutos, o Botafogo vai parar o jogo, vai ganhar tempo com essa substituição no finalzinho. Torcida do Corinthians já impaciente com esse time. 4 derrotas no Rio São Paulo. Túlio. Mas o jogo ainda não acabou. O Corinthians vem para mais um ataque. Vinha, França. Jorge Luiz. Boa bola na direita. Chico Mineiro. No mano a mano. Túlio acompanha pelo meio. Chico corta para a esquerda. Abriu espaço para o chute. Chico. Longe do gol do Maurício. A preparação foi muito bonita. A conclusão ruim. Aí a entrada de Alemão no Botafogo, entrando com a 17. Alemão entra no lugar de Jair. 45 no segundo tempo. No primeiro tempo, Oscar Roberto de Godoy apitou aos 45 e 10 segundos. Torcida do Botafogo vai ao time do Corinthians. Botafogo está todo recuado. O Corinthians vem para o ataque mais uma vez, sempre tentando o apoio do Rodrigo pela esquerda, agora com a ajuda do Fernando Diniz. Pingo acabou jogando 90 minutos. Alemão. Pingo. O banco do Botafogo pede o final do jogo. 2 para o Botafogo. 1 para o Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo. Fernando Diniz tentando pelo meio. Boa abertura para o Fábio Augusto na direita. Esse pode ser o último ataque do Corinthians. Fábio Augusto consegue o cruzamento para a área. Bola forte. Marcelinho ajeita de cabeça. Wagner consegue a defesa. Fred Rincon cabeceou fraco. Passamos dos 46 e 30. Tá sorrindo Oscar Roberto de Godoy. Banco do Botafogo continua pedindo o final do jogo. Quando apita o juiz, acaba a partida. O Botafogo vence mais uma no Rio São Paulo. Vence pela segunda vez o Corinthians e vence de virada. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Rui Guilherme. Vamos ouvir aqui o Túlio. Túlio fez o seu gol com a camisa do Botafogo. Foi, finalmente. Saiu, eu sabia que mais cedo, mais tarde, isso ia acontecer. Tá aí. Acho que foi um belo nascimento, né? Um gol para abrir aí as portas
pro ano de 98. Tá aí então Túlio, que fez o gol com a camisa do Botafogo neste retorno, né, na volta dele ao Botafogo. Luiz Carlos. Final de jogo, vitória do Botafogo aqui no Maracanã. 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians. Vamos aos números da partida. Tivemos de bola em jogo 64-17, um bom tempo de bola em jogo, de bola parada 27-39. Vamos ver quem teve mais a bola. No primeiro tempo foi o Corinthians. No jogo todo o Corinthians com muito mais tempo de posse de bola e perdendo a partida 36-34 de posse de bola para o Corinthians. O Botafogo com muito menos tempo. Final de jogo, vamos aos números gerais. Jogo aéreo, 6 tentativas do Botafogo, 8 do Corinthians. Jogadas de linha de fundo, 7 do Botafogo, 5 do Corinthians. O Corinthians finalizou uma vez mais que o Botafogo, 16-15. Bebeto finalizou 4 vezes, Marcelinho também finalizou 4 vezes. Acabou em São Paulo, vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama. Vamos aos gols desse jogo com a narração de Deva Pascovitch. Paulo Nunes, tá na área. Partiu pra cima, vem de trás o Alex. Puxou pro pé direito, não é dele. Veio o cruzamento em cima. Gol! Oséias é do Palmeiras. E o Luizão pega na bola, o torcedor palmeirense pega no pé do Luizão. Partiu pra cima na jogada pessoal. Falta marcada, daí é pro Pedrinho. Vai bater o Pedrinho, de pé esquerdo, bateu! Gol! É do Vasco, Pedrinho. Paulo Nunes é quem marca. De graça essa bola, Oséias, de cara pro gol, bateu! Gol! Explode o torcedor do Palmeiras. Oséias. Com essa vitória, o Palmeiras chegou a 10 pontos, é líder isolado do grupo. O Botafogo chegou a 7, ocupa agora a segunda posição. O Vasco da Gama fica com 6 e o Corinthians permanece sem nenhum ponto no grupo A. No grupo B, os